Shalom, queridos! Estamos no dia 7 de janeiro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 14 de Tevet do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito, o nosso objetivo aqui é nós pegarmos a porção da Torá semanal, a paraxá semanal da Torá e juntos estudarmos, lermos, meditarmos e no final trazermos uma aplicação prática para o nosso dia a dia e para a nossa vida cotidiana. Sempre importante nós falarmos que toda a exposição da Bíblia aqui, da Torá, da paraxá semanal, ela é bem contextualizada para um Ben Noah, para um filho de Noé. Se você é um Ben Noah e está estudando a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, juntos iremos elevar a nossa vida espiritual. Queridos, muito bem, essa semana nós estamos estudando a paraxá de Vayeri. E o que significa a palavra Vayeri? A palavra Vayeri, traduzindo para o português, significa "e ele viveu", uma referência de quando Yaakov ele vive os seus últimos 17 anos na terra do Egito, ali na região de Goshen, como diz a Torá. E ele viveu, repito, uma referência dos últimos 17 anos que Yaakov ele viveu na terra do Egito. E diga-se de passagem, os nossos sábios nos dizem que foram os melhores últimos anos na vida de Yaakov. Queridos, nessa parte introdutória da nossa paraxá semanal, eu quero dizer que a nossa paraxá, ela contém 85 versículos. E para efeito de conhecimento, para você que leu ou vai ler ainda a paraxá, ela abrange do capítulo 47, versículo 28, até o capítulo 50, versículo de número 26. E, queridos, para nós compreendermos de fato o contexto dessa paraxá e logo em seguida entrarmos nela, é importante nós falarmos que o contexto aqui vai nos ditar uma regra. Yaakov, ele está vivendo no Egito agora, e nós sabemos que houve uma grande fome na terra, onde o Jacó, ele desce com a sua família, e a Torá diz que foi um total de 70 pessoas. Eles descem para o Egito e o contexto nos mostra que ele e a sua família estão vivendo na terra de Goshen. São os últimos 17 anos de Yaakov, Vayeri e ele viveu, e com base nessa paraxá, com base em todo esse contexto, eu gostaria de trazer um título, um tema para nós conversarmos aqui dentro dessa paraxá. O tema é Viva a Vida com Vida. Então eu vou repetir para efeito didático. Viva a vida com vida. Mas afinal de contas, é possível nós vivermos a vida e estarmos mortos? É possível viver uma vida sem vida? Sem sombra de dúvida. É possível e é uma realidade que muitos estão vivos fisicamente, mas mortos em ações, em atitudes, em comportamentos, em objetivos para alcançar um estado desejado. Verdadeiramente, muitos estão vivos, porém sem vida. Então nós vamos mexer um pouco nesse tema. Viva a vida com vida. Queridos, já entrando na nossa paraxá,
nós vamos perceber que a nossa paraxá, ela começa falando de vida. Vamos ler aqui na Torá, em Bereshit, Gênesis 47, verso de número 28, e vamos aqui desenvolver esse tema, vivendo a vida com vida. Lembre-se, é possível vivermos fisicamente e sermos mortos ao mesmo tempo. E você vai descobrir isso no desenrolar da nossa paraxá. Queridos, Bereshit 47, 28, Gênesis 47, 28, vem a Torá e nos diz: Yaakov viveu na terra do Egito por 17 anos. O total de anos de Yaakov foram 147 anos. Então, quando nós lemos aqui este versículo de Gênesis 47, 28, fica bem claro para nós que a Torá está dizendo Vaierri, e ele viveu. Uma referência de Jacó, que viveu os seus últimos 17 anos na terra do Egito. E a Torá nos traz aqui uma informação que o Jacó, que o Yaakov, ele viveu um total de 147 anos. Gênesis, capítulo 47, versículo de número 28. Queridos, embora a paraxá ela vai mostrar para nós aqui a morte de Yaakov, é uma coisa interessante. Se nós notarmos na Torá, nós vamos perceber que a Torá mostra que ele viveu, Vaierri. E a Torá não conta, não usa esse termo. Ao invés de falar Vaierri, a Torá não fala que ele morreu depois de 17 anos. Pelo contrário, a Torá vem e nos diz: Yaakov viveu na terra do Egito por 17 anos. A Torá não fala, e ele morreu depois. A Torá diz, e Yaakov viveu 17 anos na terra do Egito. De fato, queridos, a Torá, ela, dentro do versículo 28, vamos entender aqui o versículo 28, de fato, a Torá, isso é notório para nós, o texto está gritando para nós. A Torá está querendo enfatizar a vida de Yaakov, especificamente falando dos seus últimos 17 anos. Então eu quero trazer aqui o Midrash para jogar luz em cima deste versículo. O Midrash, ele vem e nos traz a seguinte informação: a Torá define seus últimos 17 anos como anos de vida, nos dando a entender que ele viveu muito bem. Bom, com essa visão do Midrash, com esse reforço do Midrash, nós começamos agora a interpretar o versículo e começamos a entender, de acordo com o Midrash, com o apoio do Midrash, que esses últimos anos de Jacó foram anos que ele viveu muito bem. Então, por isso que a Torá está enfatizando Vaierri, e ele viveu. E aí, surge uma pergunta. Qual o significado disso, queridos? Tem alguma lição dentro deste verso que a Torá quer nos ensinar? Quando nós lemos aqui o livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 28, será que a Torá, será que a palavra de Deus, ela quer nos ensinar alguma verdade? Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de trazer uma pergunta para nós refletirmos. Já que nós estamos falando aqui de vida, que Jacó viveu os seus últimos 17 anos, Vaierri, e ele viveu, fica bem nítido para nós que a Torá, a nossa paraxá, ela começa falando sobre vida. Então eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre vida. Você já parou para pensar qual o significado da vida? O tema que nós estamos aqui trabalhando é este: viva a vida com vida. Porque, como já falado, é possível e é uma realidade na vida de muitos
que estão vivendo uma vida sem vida. Então, já que estamos falando em vida, Yaakov viveu os seus últimos 17 anos no Egito, e o Midrash diz que esses últimos 17 anos foram os melhores da vida de Yaakov. Então eu gostaria de trazer uma pergunta para nós refletirmos aqui. Afinal de contas, o que significa vida? E eu gostaria de trazer um texto da própria palavra de Deus, da própria Torá. De acordo com a Torá, de acordo com a palavra do Eterno, vida significa estarmos conectados com Deus. Olha que interessante. Se você está conectado com Deus, você tem vida. E aonde está escrito na Torá essa informação? Se lermos Deuteronômio, capítulo 4, ou Devarim, capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar as seguintes palavras na Torá. E vós, que vos uniste ao Eterno, vosso Deus, estáis todos vivos hoje. Agora, reflita comigo nesse versículo. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. E vós, repito, que vos uniste ao Eterno vosso Deus, estáis vivos hoje. Repare, meus queridos, que a Torá de fato está mostrando em Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, que as pessoas daquela geração só ficaram vivas. Porque como diz aqui Deuteronômio capítulo 4, verso 4, porque uniste ao Eterno. Então podemos dizer e dar uma resposta satisfatória para essa pergunta: o que é vida? Podemos dizer que vida é estar conectados com Deus. Vida é estar alinhado no propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero trazer aqui, permita-me trazer aqui uma ilustração. Imagine se você cortar o seu braço, arrancar o teu braço do teu corpo e jogar o braço lá no quintal da sua casa. Evidentemente, depois de horas, o seu braço, esse membro do corpo, ele estará morto. Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é morto. E se nós repararmos lá na Parashá de Bereshit, nós vamos perceber ali que o Eterno, quando ele cria o Ish, quando ele cria o homem, quando ele cria Adão, ele sopra o fôlego de vida no homem. Se o fôlego de vida que veio de Deus não entrasse no homem, sem sombra de dúvida, o homem seria simplesmente um boneco. O homem não teria vida. Então isso mostra que vida significa estar conectado com Deus. E eu quero trazer aqui, queridos, uma reflexão do Tânia, onde o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe da geração dos 7 Rebbes, ele traz para nós aqui um esclarecimento sobre esse pensamento que de fato o homem sem Deus ele não tem vida. Então o próprio Alter Rebbe, ele diz no Tânia que o homem ele tem a parte divina. Essa parte divina permanece nele desde o seu nascimento. E diz o Rebbe, se essa força sair, o homem volta ao estado de inexistência. E aqui eu quero parafrasear essa frase do Alter Rebbe. O Alter Rebbe está dizendo que vida é conexão com Deus. Então fica bem claro, e a resposta é bem nítida. Deuteronômio 4:4, vida é estar conectado com Deus, é isso que a Torá diz. A geração daquela época, eles permaneceram vivos porque estavam de fato conectados com Deus,
Nós percebemos ali na própria criação, quando Deus cria o homem, nós percebemos que Deus sopra o fôlego de vida. Se Deus não soprasse o fôlego de vida, o homem não estaria vivo, sem sombra de dúvida. Isso é uma alusão para nós que vida de fato é conexão com Deus. E aí o Alter Rebbe, o primeiro dos Rebbe, dos 7 Rebbe, ele vem e nos traz este ensinamento no Tânia, nos mostrando que quando Deus ele cria o homem, essa parte divina permanece no próprio homem. E se sair, o homem volta a um estado de inexistência. Então, o Alter Rebbe está nos ensinando também, reforçando e respondendo essa pergunta, o que é vida, dizendo: vida é conexão com Hashem, é conexão com Deus. E aí, queridos, como um reforço a essa pergunta, a própria Torá, ela nos manda escolhermos a vida. E é a própria Torá que nos mostra isso na prática. Como, por exemplo, vamos ler Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versos de número 19 e versos de número 20. Então, a própria Torá, ela vai nos mandar a escolher a vida. Vida é conexão com Deus. Então a Torá vem e nos mostra o caminho, como isso se dá na prática. Então vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Então vem a Torá e nos diz: tomo hoje os céus e a terra por testemunha contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolherás, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao eterno teu Deus, ouvindo a sua voz e te achegando às suas qualidades. Por isso, é a tua vida e o prolongamento de teus dias, para que habites sobre a terra que jurou o Eterno a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, olha que interessante. Nós estamos respondendo uma pergunta sobre o que é a vida. O tema geral é viva a vida com vida. Mas o que é a vida de fato? Então, a Torá vem e começa nos mostrando que vida é estarmos conectados com Deus. Vimos isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. Aprendemos na Parashá de Bereshit que o Eterno soprou o fôlego de vida no Ish, no homem. Sem o fôlego de vida, o homem não estaria vivo. Aprendemos com o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe dos 7 Rebbe, que se essa força divina sair dentro do homem, o homem volta ao estado de inexistência. Então, de fato, vida é estar conectados com Deus. E a Torá, ela está nos mostrando como isso se dá na prática. E a Torá nos incentiva a escolhermos a vida. E de acordo com a Torá, em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 20, a Torá mostra como deve ser essa vida com Deus na prática. Amando o Eterno, ouvindo a sua voz e te achegando às suas qualidades. Então, nós percebemos que a Torá está nos mostrando para nós escolhermos a vida, até porque está escrito lá em Mishlei, está escrito lá em Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o Ishi, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas são caminhos de morte. Nesse sentido, nós devemos escolher a vida. E a própria Torá, a própria palavra de Deus em Devarim 30, 19 e 20, está nos incentivando e nos mostrando: escolha a vida. Versículo 20, amando o Eterno teu Deus, ouvindo a sua voz. Vida, queridos, é estarmos conectados com Deus. E a pergunta é: quem é o homem sem Deus? Quem somos nós sem Deus?
não somos nada. Então, precisamos viver a vida com Deus. Precisamos viver a vida com Deus. E vida significa conexão com o nosso Criador. Então, se relacione com Deus. Se relacione com a Torá. Se relacione com os mandamentos do Eterno. A nós, Ben Noah, as 7 leis e as suas derivações. Agora, queridos, olha que interessante. Eu quero trazer aqui, já indo para a parte da aplicação, uma visão profunda do Humash sobre a vida. E aqui começa um pouco de aplicação prática para as nossas vidas. Então, o Humash, ele vem e nos diz as seguintes palavras sobre a vida. Diz o Humash: só alcançamos a verdadeira vida quando nossos ideais permanecem vivos naqueles que provêm de nós. Então, já pensando em algo prático, o Humash está dizendo que a verdadeira vida é aquilo que permanecem vivo naquelas pessoas que procedem de nós, isto é, nos nossos filhos e assim por diante. Então, os nossos pensamentos, a nossa crença, os nossos princípios, os nossos valores, se isso permanecer nos nossos filhos, significa que vivemos a vida com vida. Aqui já é um pensamento mais profundo que o Humash nos traz, refletindo, internalizando essa vida com vida. Então, repito, só alcançamos a verdadeira vida quando nossos ideais permanecem vivos naqueles que provêm de nós. Paradoxalmente, então, durante nossa vida física, não é nada claro se estamos genuinamente vivos. O teste da efetividade da vida só se dá após a morte. Se nossos descendentes se mantiverem fiéis aos ideais que lhes transmitimos, torna-se retroativamente claro que também estivemos vivos ao longo da nossa vida. Senão, conclui-se que mesmo em vida estávamos essencialmente mortos. Olha que interessante. O que o Humash ele quer nos ensinar aqui com essas palavras? Fica bem claro que o Humash ele está conectando a nossa vida, o que é uma conexão com Deus, como já aprendemos na Torá. Porém, o Humash ele traz uma coisa mais profunda. O Humash está nos ensinando que os nossos valores, os nossos ideais, aquilo que nós acreditamos, a nossa conexão com Hashem deve ser transmitida. Se nós olharmos para a vida de Jacó, nós vamos perceber como que Jacó foi um influenciador. Ele ensinava a Torá para as pessoas ao seu redor, ele transmitia os seus princípios, os seus ideais para as pessoas que estavam ali ao seu redor. Por que não dizer que o Yaakov, ele era um grande parceiro de Yosef. Diz o Midrash que o Jacó, ele sentava com Yosef e os dois ficavam horas e horas estudando Torá. Não só José recebeu a Torá de Jacó, seu pai, mas todos os seus filhos. Eles foram instruídos por Jacó. Então, quando o Jacó morre, aí já avançando um pouco mais na história, nós vamos perceber que um povo permaneceu fiel à Torá e o Jacó teve um papel fundamental neste fato e neste acontecimento. Por quê? O Yaakov, ele viveu a vida com vida. Os seus ideais, os seus ensinamentos permaneceram mesmo depois da sua partida. Então é essa lição que o Humash está trazendo para nós aqui, uma reflexão mais profunda de nós pensarmos e respondermos o que é vida. Vida, de acordo com Devarim 4.4, é estar conectado com Deus.
e o nosso Alter Rebbe, ele nos ensina no Tânia, que se essa força de Deus sair dentro de nós, nós voltamos ao estado de inexistência. Então, de fato, vida, é estar conectado com Deus. E em termos práticos e mais profundo, refletindo com o Rumache, essa é a grande verdade. Vivermos uma vida com vida, ponto 1, é estarmos conectados com Deus, Deuteronômio 4.4. Ponto 2, de acordo com o Rumache, viver a vida com vida, significa nós transmitirmos os nossos ideais, onde, mesmo depois da nossa partida, tudo aquilo que nós ensinamos, transmitimos, vai permanecer com as gerações vindouras. Então esse é o pensamento e a reflexão que o Rumache traz para nós. E claro, vem a pergunta: estamos vivendo a vida com vida? Estamos transmitindo os nossos ideais, os nossos valores, as nossas crenças para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos filhos? Estamos trazendo luz para este mundo, como Ben Noah, falando das 7 leis, falando de um Deus poderoso que está no controle de todas as coisas? Eu estou aqui fazendo a minha parte, estou aqui contribuindo com muita alegria, com muita satisfação, falando desse Deus tão poderoso. Queridos, essa verdade de que realmente o Jacó, ele viveu uma vida com vida, nós podemos ver essa verdade na vida dele. Ele, o Jacó, ele viveu a vida com vida. Então eu quero trazer aqui uma informação do pequeno Midrash. Nós sabemos que o Jacó, ele vai para o Egito morar e viver os seus últimos 17 anos. Mas antes de Jacó ir habitar lá no Egito, o Midrash nos conta as seguintes palavras: embora fosse o maior desejo de Yaakov ver Yosef novamente, ele não se atreveu a viajar para o Egito antes de pedir permissão a Hashem. Então o pequeno Midrash vem e diz que o Yaakov, olha que interessante, vida é estar conectado com Deus. E nós vamos perceber aqui que ele está fazendo uma tefilá, uma oração, ele está pedindo permissão para Hashem para ele descer e habitar na terra do Egito. Então isso mostra a vida espiritual de Yaakov. Eu tenho permissão para deixar Eretz Israel? Ele perguntou. A terra de meus pais, onde Hashem se revelou para mim? Também talvez eu não deva viver entre os egípcios, que não temem Hashem? Então o Yaakov, ele começa a fazer essas perguntas, ele começa a orar a Deus. E Yaakov viajou para Beersheba para perguntar a Hashem. Ele construiu um Misbeach e ofereceu sacrifícios. Hashem assegurou a Yaakov: não tenha medo de viajar para o Egito. Eu acompanharei você e o protegerei. Eu garanto que seus filhos não ficarão no Egito permanentemente, pois eu os redimirei de lá. Eu os trairei e os trarei de volta para Eretz, terra de Israel. Agora Yaakov, seus filhos e suas famílias reuniram todos os seus pertences, o seu gado, e começaram sua viagem para o Egito. Então fica bem evidente para nós que essa transição, essa mudança para o Egito, onde Vaierri, ele viveu os seus últimos 17 anos, se dá com um pedido de permissão a Hashem. Então o Yaakov, diz o Midrash, que ele pergunta para Hashem, ele ora, e Hashem dá a carta branca e diz para ele: pode ir e viva a vida com vida também lá naquela escuridão. Hashem, nos informa o Midrash, enviou 600.000 anjos para acompanhá-los a esta terra estranha
e protegê-los. Então olha que interessante. Quando nós vivemos a vida com Deus, sem sombra de dúvida, trazendo mais para uma reflexão prática, onde nós colocamos ações, princípios, valores daquilo que nós acreditamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos perceber isso nitidamente na vida de Iácov. De fato, o Iácov, ele está vivendo, queridos, uma vida com vida. Antes dele mudar para o Egito, lá em Goshen, para passar os seus últimos 17 anos, ele fala com Hashem, ele pede permissão para Hashem, Hashem dá carta branca para ele, repito, e posteriormente o Midrash diz que Hashem envia 600 mil anjos para protegê-lo naquela terra estranha, naquela terra de escuridão. É isso que o Midrash ele nos conta aqui. O Iácov disse ao seu filho Yehudá: vá na frente para preparar casas para nós no Egito, onde possamos viver. Agora, olha que interessante. Olha como Jacó ele está preocupado na transmissão de valores. Olha como Jacó está interessado na transmissão da sua vida espiritual, isto é, da conexão com a Torá e da conexão com Deus. Diz o Midrash: também prepare para nós um Beit HaMikdash, onde eu possa ensinar Torá a todos vocês e onde vocês estudarão. Então percebe, quando nós lemos de modo literal a porção, evidente, nós não vamos enxergar tantos detalhes, mas com os sábios, com o Midrash, com o Rumash, nós começamos a perceber que, de fato, o Jacó, ele estava simplesmente executando, vivendo a vida com vida, para que, mesmo com a sua partida, os seus ideais, os seus valores, os seus ensinamentos permanecessem nas gerações vindouras. Então, viver a vida com Deus, repito, primeiro, conexão com Deus. Segundo, viver a vida com Deus, trazendo num pensamento mais prático, de acordo com o Rumash, é nós vivermos a nossa vida com ações, com transmissão de conhecimento da palavra de Deus, da Torá, com boas ações. Nós percebemos aqui a preocupação de Iácov. A vida inteira de Iácov, ele teve boas ações, ele teve bons comportamentos, transmitiu Torá, ensinou mitzvot para os seus filhos. E mesmo nos seus últimos 17 anos, na mudança para o Egito, ele manda o Yehudá na frente e diz: construa nossas casas, porém, construa também um Beit HaMikdash, construa lá uma casa de estudo onde eu vou ensinar a Torá para vocês. Então, olha que interessante. Viver a vida com vida envolve transmissão de ações, de princípios e de valores. De fato, o Jacó cuidou da sua família. E o Midrash vem e nos diz que foram os melhores anos da vida de Iácov. O que é vida? Ponto 1. Vida é conexão com Deus. Deuteronômio 4:4. O que é vida, queridos? Pensando em termos mais práticos, é viver a vida com ações. E já que vida é conexão com Deus, nós vamos ter ações relacionadas à vontade de Deus, transmitindo mitzvot, ensinando valores e princípios como Iácov fez. De fato, Iácov, ele viveu a vida com vida. E a prova disso é que os seus descendentes, as gerações vindouras, permaneceram-se fiéis à Torá e à palavra do Eterno. E aí surge a pergunta: e nós, Ben Noach, como podemos viver a vida com vida? Simples. Guardando as 7 leis, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não matar, não roubar, praticar atos de justiça, não praticar relação sexual ilícita, não maltratar os animais. Podemos
viver a vida com vida guardando os mandamentos de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós podemos viver a vida com vida, nós como um bom Ben Noah, filho de Noé, além de guardarmos as 7 leis e as derivações, podemos transmitir essas leis. Podemos falar de Deus para as pessoas. Podemos mostrar o caminho correto de Deus para as pessoas. Podemos praticar atos de bondade que glorificam e santificam o nome de Deus aqui na terra. Que nós possamos refletir nessa verdade. Viva a vida com vida. Como você está vivendo a sua vida? Você tem ações, tem contribuições para fazer deste mundo a morada de Hashem, como diziam os nossos sábios? Então reflita nisso. Você está vivendo a vida com vida? Que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom a todos.